Se a gente tem que olhar para onde a gente está hoje e lembrar de toda a trajetória para ter empatia e compaixão para formar a nova pessoa, é isso que o nosso líder tem que fazer também. Então a armadilha que tu já cometeu, que eu já cometi e que provavelmente todo líder cometeu em algum momento é nomear algum líder pela lealdade, pelo compromisso que essa pessoa tem. Para eu ser um barista, eu vou lá e faço um curso de barista, faço um treinamento, alguém me dá um treinamento. Como é que eu vou nomear alguém para ser chefe de cozinha ou gerente sem ter dado um treinamento de liderança? Às vezes a gente cai na armadilha de nomear um líder pela dedicação que ele tem. Com eventualmente quando falta alguém, quando tem um movimento muito alto, essa pessoa está disposta a trabalhar mais horas do que a carga horária. Isso é muito legal para nós como líder, quando alguém... eu tô contigo, vou segurar um pouco mais, que tu precisa que eu fique um pouco mais, é uma atitude bonita. Só que ela por si só não significa que essa pessoa está pronta para liderar outras pessoas. Né? Então a armadilha que tu já cometeu, que eu já cometi e que provavelmente todo líder cometeu em algum momento é nomear algum líder pela lealdade, pelo compromisso que essa pessoa tem. É nobre, é um motivo legal. A pessoa nunca faltou, nunca chegou atrasada, sempre esteve disposta a fazer algo a mais, só que trabalha muito bem, é o melhor barista, faz muito rápido, despacha muito rápido a comanda, é o melhor cantador de pedido na cozinha, é o melhor limpador de filé, tem ali a tua habilidade, tudo isso que eu falei são habilidades técnicas. Só que se essa pessoa não tem habilidade comportamental, pode ser uma tremenda de uma armadilha, porque ela daqui a pouco tem a dificuldade de falar com as outras pessoas e ela pode ter uma grande chance dela ter uma grande falta de paciência para formar e cuidar das outras pessoas, porque ela faz tão rápido o café, ela limpa tão bem o filé mignon, ela despacha tão rápido a comandeira lá montando os pratos, que se alguém trabalha 30% mais lento que ela, ou não sabe, ou tem que fazer um monte de pergunta, ela dá a patada o tempo inteiro. E ela bota uma pressão muito grande. E aí a loja começa a girar as pessoas. Alguém entra para trabalhar e aguenta ficar 3, 4 dias e pede para sair. Sim, às vezes é porque, de fato, é muito movimento, é uma expectativa bem diferente do que a pessoa tinha. Claro, tem isso. Mas às vezes é pelo ambiente que se criou. E às vezes o ambiente que se criou, ele é de responsabilidade nossa e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Então, eu não consigo acreditar num líder se desenvolvendo sem a gente entender o porquê. E às vezes em conversa, quando a gente começa a entrar na conversa desse exato exemplo aqui, vai começar a vir para fora isso. E isso é treinável? Pô, olha o que a gente acabou de falar aqui. Se a gente tem que olhar para onde a gente está hoje e lembrar de toda a trajetória para ter empatia e compaixão para formar a nova pessoa, é isso que o nosso líder tem que fazer também. Então, se hoje eu sou fui nomeado chefe de cozinha, coordenador de cozinha, gerente de loja, eu tenho que também ter a paciência para ir formando e mentorando essas pessoas que estão junto aqui comigo. E lembrar que esse café que hoje eu faço em 50 segundos, eu também levava 3 minutos e meio para fazer lá no início. E se numa comanda tiver 3 cafés desses, na próxima comanda tiver outros 5, eu digo, cara, em algum momento eu vou colar as placas. Esse cara vai colar as placas, como eu também já colei as placas. A gente esquece disso. E se a gente esquece disso, é porque a gente não está com estrutura emocional e habilidade comportamental para gerir outras pessoas. Então, eu estou falando eu e tu como líder, mas também das pessoas que são os nossos líderes. Por isso que eu acho, se alguém consegue gerir e formar time sem entrar numa troca mais pessoal, acho legal, parabéns. Eu não sei fazer assim. Eu acredito muito nesse outro caminho de misturar a vida pessoal e profissional. Por quê? Reações, igual a gente tem as nossas reações por traumas e experiências que às vezes vêm lá dos nossos primeiros 7 anos de vida, as reações e as ações que uma pessoa tem no dia a dia, um líder que a gente nomeou como líder,
tem uma origem por trás. E essa origem é experiências passadas, trabalhos passados, inteligência emocional dessa pessoa e experiências pessoais dessa pessoa. Talvez até da infância dessa pessoa. Por isso que eu acho que é tudo misturado, quando a gente está falando de evolução mesmo. Esse papel é um papel importante nosso, né? Como, enquanto gestor, no momento que deu a promoção para alguém, né? A pessoa é um trator trabalhando no dia a dia, sabemos da dificuldade dela, ou não, né? Com pessoas, enfim, né? Sim. Pode ser muito boa com pessoas, né? E até um bom colega não necessariamente vai ser um bom líder, né? Não tem problema de relacionamento interno, enfim, mas também não faz com que a pessoa vai ser um bom líder. Isso aconteceu recentemente na nossa loja e tal, no sentido de uma pessoa trabalhar muito bem tecnicamente, trabalha de fato bem, entende? E hoje ela sabe, ela tem convicção da dificuldade que é de estar à frente liderando pessoas, né? Sabe que não é só pedir para colocar essa caneca aqui, que no outro dia talvez a pessoa esqueça, aí tu já vai pirar, já vai dar uma patada na pessoa, pô, te pedi para colocar a caneca aqui, tu não colocou, né? Mas ir mais a fundo, entender, organizar o processo por trás, saber que a responsabilidade daquele setor agora é tua. Se as coisas não estão acontecendo ali dentro, é tua, tá? Em última instância, sim, claro, do gerente, do franqueado, enfim. Mas com que aquele setor ande da forma com que tem que andar, é tu. Tu treinando as pessoas, tu tendo paciência com as pessoas, conversando, repetindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes até estar tão claro que não vai começar mais a ter falha naquele processo. Que já vai estar muito claro. Tem 1 milhão de processos que acontecem da forma correta, mas tem alguns processos que tinha uma pessoa, aquela pessoa saiu, ela que fazia, né? Tu tem que ter convicção de que aquela pessoa que fazia não está mais, agora vai ter outra pessoa fazendo, e nosso cardápio é extenso, nossa operação é complexa, então não é fácil ajustar isso. Cara, e uma coisa também que acontece, estava te ouvindo falar assim, pensando, que é uma falha que todos nós cometemos, e por isso que a gente acabou de falar aqui é tão importante e tem que ser a prioridade máxima do Will, do Matheus, de todo mundo que lidera. Pensa comigo, para eu ser um barista, eu vou lá e faço um curso de barista, faço um treinamento, alguém me dá um treinamento. Como é que eu vou nomear alguém para ser chefe de cozinha ou gerente sem ter dado um treinamento de liderança? Estou exigindo uma habilidade que é bem mais difícil do que técnica de extrair café ou limpar um filé mignon, e só larguei ela nisso. Ninguém, cara, tem pessoas que têm uma habilidade maior de comunicação, mas é uma preparação que a gente precisa fazer. É um cuidado, é um dividir histórias, aprendizados que essa pessoa precisa ir aprendendo. Afinal, eu e tu somos colegas, somos amigos, inclusive, né? E trabalhamos lá no Quero Café de Torres. Nós dois começamos na cozinha, os dois como auxiliares de cozinha. Cara, o Will começou a se puxar mais, né? Se dedicar, enfim. E o dono lá da loja de Torres percebeu, assim, né? Pô, olha o Will aí, tá se puxando, tá sempre disposto a ficar um pouco a mais. Desenvolveu, faz muito bem as coisas, quando erra pede desculpas e assume o erro, trabalha para resolver e entende que o Quero Café de Torres é uma coisa só e não é o trabalho do Will separado do trabalho do Matheus. Então, se o Matheus errar, todos nós estamos errando, se o Will errar, todos nós. Então, uma vez que um erra, todos erram e nós precisamos juntos resolver e não apontar o culpado. Tá sempre ali, reage bem a feedback, as conversas que o dono foi trazendo, o líder foi trazendo, o cara foi evoluindo, beleza. Aí chegou um momento, cara, Will, tu agora vai passar a ser o coordenador de cozinha, ou o subcoordenador, o cozinheiro, como quiser chamar, mas tu vai ser o responsável da manhã na cozinha. E antes era eu e tu que abria e nós éramos, entre aspas, colegas.
E agora a gente segue sendo colega, mas tu, agora, Will, é líder e o dono, ou enfim, a pessoa começa a dar alguns direcionamentos e pedir alguns ajustes. Ó, Will, olha só, ontem, o meio-dia, não foi muito interessante porque faltou legumes porcionados, né? Porque a gente não seguiu o checklist. Então, cara, vai ser tua responsabilidade cumprir agora esse checklist, para que o checklist de produção da manhã, para que a gente chegue bem organizado no meio-dia. Combinado? Tu, o Will, sozinho não vai conseguir fazer, vai precisar de mim também. Matheus, que sou teu colega. Só que aí mudou. Até então nós éramos amigos e colegas e agora eu sou teu subordinado, tu é meu líder. Se ninguém te preparou e ninguém preparou inclusive o teu psicológico para lidar com isso, que pode ser que eu não reaja muito bem a isso. E tu tem que ter habilidade para ir me conquistando, né? Do tipo assim, amanhã tu vai chegar e dizer assim, ô Matheus, a gente estava até então fazendo assim e agora a gente tem que mudar. Agora, ao invés de quando a gente chegar, a gente fazer esse procedimento, a gente vai ter que fazer primeiro isso aqui. Agora acho que manda aí, agora já mudou de postura, agora quer ficar dizendo o que eu tenho que fazer? Pô, tô aqui desde o início, abrindo a loja aí, agora, ué. E aí? Acontece com frequência. Se eu não te preparei, se o dono não te preparou, tu cola as placas. Já não sabe fazer. Ou crava a hierarquia. Não, tu vai fazer porque agora eu sou o responsável aqui. E se tu não fizer, eu vou ser cobrado. Tá errado, não é dessa postura. Tá faltando habilidade de conversa. Então, assim, isso que eu tô falando, cara, todos nós cometemos, às vezes a gente precisa nomear líderes que não estão prontos. Na verdade, nós temos que ser líder. Tua fala de antes, tu teve que aprender a ser líder lá no Quero Café de Torres, sem nem saber o que estava fazendo. Né? Exato. Então, acontece isso com todos os líderes e a gente quer que simplesmente as coisas deem certo. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é ouvir isso e pensar. Cara, porque eu tô falando isso e o mais interessante, cara, do processo de aprendizado, eu tô falando isso e eu tô jogando para dentro de mim mesmo. Será que ontem eu não trouxe uma nova pessoa que eu tô querendo que lidere outras pessoas e, cara, eu não tô fazendo esse cuidado? Eu tô querendo que ela, entre aspas, lidere, cobre, mude alguma coisa, mas será que ela sabe? Será que eu dei abertura para falar, cara, tu sabe como falar isso? Será que eu não tenho que simplesmente, às vezes, sentar e simular assim, ó, Will, olha só, a gente tem que ir para essa linha ali com o Pedro. Tu se sente tranquilo para passar essa mensagem? Vamos treinar aqui, como é que tu passaria? Ou, cara, vamos junto, né? Durante 2 meses, toda conversa de ajuste, eu vou estar junto contigo. Para tu ir ganhando repertório, absorvendo a forma como eu falo, até que ali na frente tu se sinta pronto e fala, cara, esse próximo desligamento eu quero fazer. Ou essa próxima conversa difícil, esse próximo feedback, acho que eu tô pronto para fazer. Cara, quantas vezes a gente não fez isso? Cara,